Fala moçada, bem-vindos ao Traço Cash. Eu sou o Diego Muniz, engenheiro do grupo Traço Duplo. Eu sou Isabela Laliguete, arquiteta do grupo Traço Duplo. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre consórcios e financiamentos imobiliários. Quais são os prós e contras na hora de construir? E para isso, trouxemos aqui a nossa amiga Adriana Neves, proprietária da Afora Corretora de Seguros. Adriana, conta aí pra gente. Quem é você hoje no mercado? Tudo bem, gente? Obrigada pelo convite. Meu nome é Adriana. Faz 2 anos que eu entrei no ramo de seguros. Eu sempre atuei na área comercial, porém os seguros entrou na minha vida em julho de 2021. Desde então eu fui me especializando, conhecendo um pouquinho desse universo, que é um universo muito extenso. E a gente vai vendo assim, os benefícios do seguro. E nisso eu conheci o consórcio. Então faz 1 ano que eu atuo também com consórcios. E eu fui descobrindo a maravilha que é se fazer um consórcio hoje para você aumentar os seus bens, para você ter a sua casa, a sua primeira casa, sair do aluguel, construir um sonho, ou até mesmo para você investir. Legal. Adriana, deixa eu te fazer uma pergunta. Geralmente as pessoas usam um consórcio, né? Financiamento. Para construir, para comprar um imóvel. Em relação ao consórcio, o que você vê de vantagem do consórcio em relação do financiamento? Fora a taxa de juros, né? Que a taxa de juros do consórcio é bem menor, né? Então, já vamos começar por aí. Na verdade, as pessoas que estão nos assistindo, pode ser que a maioria não saiba, né? Qual que é a diferença de um financiamento, de um consórcio. Eu quero construir uma casa, tá, e não tenho todo o dinheiro, preciso do dinheiro. Levantar e aí, o crédito. Levantar o crédito. O que eu faço? Eu faço consórcio, faço financiamento? O que compensa, né? Tá. Vamos começar pelo que você falou ali dos juros. O consórcio ele não tem juros. Então, hoje em dia as pessoas chegam e falam assim, qual que é os juros de um consórcio? O consórcio, ele não tem juros. O que tem juros é o financiamento. Então, o financiamento, a taxa acaba sendo ligada ali na Selic, como que está ali a economia. O consórcio, o que ele tem é uma taxa administrativa. Então, as operadoras, as empresas, os bancos, eles cobram uma taxa administrativa para administrar aquele fundo. Então, aquela taxa é fixa. Então, quando você contrata um consórcio, você já sabe quanto que você vai estar pagando por aquele dinheiro que você está contratando. Então, não tem essa diferença, não tem juros, como você falou. Então, a gente começa por aí. Por isso é menor. Como não há cobrança de juros, eu vou pagar somente a taxa administrativa, isso faz com que eu pague muito menos naquela carta de crédito. Então, e realmente, hoje as pessoas, elas optam mais pelo financiamento. Primeiro, pelo imediatismo. Exato, é mais fácil de se pegar, né? É porque assim, você já chega, eu quero para ontem, eu quero começar a construir amanhã, ou eu quero comprar essa casa agora. Você não se planeja. Então, quando há um planejamento, você consegue utilizar a carta de crédito. Por isso que eu falo, o consórcio, ele é excelente, todo mundo pode adquirir, porém nem todo mundo acaba sendo um cliente para o consórcio, devido a esse imediatismo. Se eu quero começar uma reforma, uma construção, iniciar aqui uma casa, cheguei aqui, contrato vocês, mas eu quero já começar logo, só que eu não tenho o recurso todo. Mas se eu tiver uma parte do recurso, dependendo do valor que eu tenho hoje para iniciar essa obra, eu posso utilizar como lance. Então, eu dando um lance mais assertivo, com certeza. Exato. Porque assim, existe 2 chances de você ser contemplado. Através do sorteio, onde todo mundo concorre, e através do lance. Aí, o sorteio, não tem como a gente prever. Eu tive um cliente, sorteio. É sortilégio. Eu tenho um cliente, foi até engraçado, ele comprou a carta de crédito dele, se eu não me engano foi em fevereiro ou março, só que ele comprou já pensando em dar o lance. Ele tinha o dinheiro e ele ia dar o lance. A gente pegou um grupo em andamento, como era algo que ele já queria, para fazer análise ali, a média de lance que o pessoal estava dando. Então, é possível também a gente fazer esse estudo do grupo, para ele dar um lance mais assertivo. Ele chegou, porque hoje eu trabalho com um consórcio, pode falar? Da Porto. Claro. Sim, pode, sem problema. E ali você tem um aplicativo, então você vai ali e já dá o lance. Só que antes de ir para concorrer pelo lance, você concorre pelo sorteio.
ele foi sorteado. Ele entrou, foi contemplado por sorteio. Aí é só alegria. Então, assim, é um caso. É difícil, Um é em difícil. cada 1 milhão, Mas né? é sorte. É sorte. É. Então, tem clientes que estão ali aguardando. Então, entra nessa questão. Eu quero com urgência ou eu tenho um recurso que eu posso utilizar para dar lance. Então, quando eu tenho um recurso que eu posso utilizar para dar lance, ele é mais viável que o financiamento, porque eu pago bem menos por aquele dinheiro. O valor final dele é menor, né? Bem menor. No financiamento você acaba pagando quase 2, no consórcio é menor, é bem menor. Eu fiz uma simulação, tem um mês mais ou menos, para um cliente, ele queria construir, ele também era construção. A obra era mais ou menos ali em torno de 500 mil. No financiamento, ele ia pagar quase 1 milhão, Sim. ia beirar ali 1 milhão. E isso em 300 e poucos meses. Ou seja, ia dobrar o valor? Dobra. Se ele precisava Dobra de o valor. 500 mil para construir a casa e no final o financiamento ia sair 1 milhão, ele ia dobrar. Isso ele ia pagar em 300 e poucos, 360, se não me engano. No consórcio, com a taxa administrativa, e aí a gente fez uma projeção de correção ali também, ele ia pagar ali, isso na projeção, em torno de 700 mil, parcelado em 200 meses. Sim. E isso, o valor da parcela dele, do consórcio, ia ser a mesma Do início ao fim. Ia ser assim, o mesmo valor da parcela do financiamento. A diferença é que o financiamento ele ia continuar pagando. Tem 100 meses a mais. E enquanto o consórcio ele ia finalizar. Então você paga mais rápido. Sim. 100 meses a mais são 8 anos, né? São uma Mais diferença. pagando. É porque geralmente o financiamento aqui é 30 meses. Não, o financiamento depende. Depende Mas da sua linha. geralmente a maioria é que assim, para você conseguir hoje um financiamento, uma linha de crédito por 200 meses, você tem que ter uma renda boa. Varia um pouco, mas, por exemplo, Minha Casa Minha Vida é 30 anos, né? 30 anos. Minha Casa Minha Vida é 30 anos. Mas enfim, o consórcio, a gente sempre teve consórcio de carro, enfim, dei lance já para comprar, só que no carro o prêmio sai de uma vez, né? Você sai para você ou para a pessoa que vai comprar, que você está comprando o carro, você vai lá e entrega para o cara a carta de crédito. Na construção civil é assim? Como que funciona? Tá. Sai a carta ou sai... Depende da finalidade? Como que é? Depende da finalidade. Isso também é bem bacana. Porque muitas vezes quando a gente fala, vou fazer um consórcio de imóvel, eu já associo só comprar a casa pronta. Isso que eu ia perguntar, a finalidade não é uma só? Não. Você pode utilizar ela de N maneiras. Vamos falar de consórcio imobiliário. O que eu posso fazer com um consórcio imobiliário? Eu tenho lá uma carta de crédito, eu posso comprar a casa já pronta. Se já fizeram a casa lá, eu vou lá e compro. Eu posso reformar, eu tenho a minha casa e quero fazer uma reforma. Aí eu posso utilizar a carta de crédito. Como que é liberado o recurso? Nesse caso de reforma e de ampliação, eu tenho que pedir reembolso. Então eu vou lá, Você paga e pego o reembolso. Ah, tá. É 30 dias depois? Como funciona esse reembolso? O reembolso ele é rápido. A partir do momento que a gente envia toda a documentação que ele solicita, eles têm até 5 dias úteis para liberar. Mas isso varia de acordo com cada administradora. Tá. Hoje a administradora que eu trabalho, que é a Vaporto, ela libera ali em torno de 5 dias. O financiamento é parecido. Nessa modalidade ele é parecido. Você faz um cronograma prévio e você fala, todo mês eu vou fazer essa etapa. Isso para construção, né? Na construção. Na construção eu também não sei, funciona na da mesma reforma, maneira. acho que na reforma é igual também para financiamento. Financiamento, tá? A gente fala de financiamento. Eu acho que é da mesma forma. Você vai para a construção, né? Você faz o cronograma, que a reforma você faz o cronograma também. E vai desembolsando de acordo com o cronograma. Você solicita a vinda do fiscal, o fiscal vem, confere se está de acordo com o seu cronograma. Dali, uma semana, Já tá tá na liberado. conta. Ô, Adriano, no financiamento, o cliente sempre precisa ter um valor inicial, né, para ele bancar o início da obra dele, até ter essa primeira medição, digamos assim, do financiamento, que o Diego falou, que chama o fiscal, ele vai lá ver o que foi executado e vai pagar por aquela etapa concluída, né, de serviço. E no consórcio, você falou que tem uma modalidade de consórcio, que é esse de reforma, que ela funciona muito parecido com o financiamento, né? Que vai pagando por etapas. Mas para iniciar, a pessoa tem que ter também o seu dinheiro para poder bancar, para daí ter o ressarcimento, o reembolso? Não.
explicar como funciona. Quando a gente fala em consórcio de imóvel, é um consórcio só, ele não tem várias modalidades. Eu posso contratar, por exemplo, um consórcio de imóvel pensando em comprar uma casa pronta. E no meio do caminho, eu falo, não quero mais uma casa pronta, eu quero construir a casa do meu jeito. Sim, então, na verdade o que você tem é um dinheiro lá, né? Como se fosse uma poupança, uma reserva que você fez. O que eu preciso ter? A partir do momento que eu contrato a carta de consórcio e estou fazendo um planejamento, vou esperar ser sorteada. Beleza. Ou eu irei começar a construir no ano que vem. Então, eu tenho um ano que eu corro o risco de ser sorteada nesse ano. Se eu for sorteada antes, eu não preciso pegar o dinheiro de imediato. Eu posso deixar lá, ele vai ser rentabilizado normalmente. Na hora que eu decidir iniciar minha obra, eu começo. A única coisa que eu preciso é do cronograma do engenheiro, do arquiteto também, para levar lá. Levei o cronograma, eu já vou pegar o dinheiro. Mas para eu ter esse recurso liberado, ou eu vou ser contemplado por sorteio, eu tenho que dar um lance. Então, eu preciso ter o dinheiro inicial. Se eu não for contemplado por sorteio, eu preciso para dar um lance, para eu ter esse recurso. Aí eu tenho um recurso integral ali, para iniciar a obra e finalizar. E tem aquele negócio de lance embutido, igual de carro? Tem, tá. Como que funciona o consórcio de imóvel? Isso também é bem bacana. Eu quero dar um lance. Tá, mas a minha reserva que eu tenho, ela não é o suficiente para ser contemplada. Então, eu fiz o estudo ali, não vou conseguir. Então, nós podemos utilizar parte da carta. No imóvel, você pode utilizar até 30% do recurso da carta como lance embutido. Então, se eu tenho ali uma carta de 100 mil, vou usar 30%, posso usar até 30 mil dela como lance. E posso também utilizar o FGTS. Isso também muitas pessoas desconhecem. Então, o FGTS também ele pode ser utilizado como lance. É uma boa. Bem legal isso. É muito, porque tem gente que tem lá um FGTS grandão. Utiliza. O FGTS ele pode ser utilizado para lance, para bater saldo devedor. Então, se você tem o FGTS e quer utilizar nessa parte, utiliza tranquilamente. As regras é a mesma, porque se o FGTS em si tem as regras dele, então ele vai seguir as regras dele, tanto por consórcio quanto por financiamento. Então, por exemplo, se eu quero comprar uma casa na praia, posso usar o FGTS? Não, porque está nas regras do FGTS. A casa na praia é o segundo imóvel, né? Isso. Eu não moro, por exemplo, numa uma casa litorânea. Então ele vai seguir as regras. Então, se eu utilizar o FGTS para contemplação, eu tenho que seguir as regras do FGTS. Agora, se eu não utilizar o FGTS, utilizar só o lance embutido e o meu recurso, e for contemplada, aí eu posso comprar casa na praia, eu posso comprar fazenda, eu posso construir, eu posso reformar, eu posso comprar um imóvel comercial. Tudo que está relacionado a imóvel, eu posso fazer com aquele recurso. Você não fica atrelado. Uma coisa que está muito em alta agora na internet aí, o Pablo Marçal, sabe o Pablo Marçal, candidato a presidente lá e tal. Né? Pablo Marçal, tamo junto. Ele fala o seguinte, que ele usa muito o consórcio para aumentar o patrimônio. Então o que ele faz? Ele tem uma casa. Ele comprou com o dinheiro dele. Tá lá a casa. Sei lá, 500 mil. Vamos botar 1 milhão para ficar fácil a conta. 1 milhão. Ele vai entra no consórcio, certo? De 1 milhão. Em nome de uma outra empresa dele lá. Sim. Uma das empresas. Dá lance. Contempla. Ele compra o imóvel dele mesmo. Certo? Pega aquele dinheiro. Entra no mercado imobiliário. Caça a galinha morta, compra com dinheiro à vista, aluga, dando uma parcela maior do que a que ele paga. E passa para outra. É que o dinheiro do aluguel ele paga parcela. Ele se paga, exato, ele vai aumentando o patrimônio, entendeu? Daí ele vai, beleza, daí ele vai fazendo uma bola de neve. Mas, Diego, isso está se fazendo muito no mercado, mas não somente também para comprar imóveis. Por exemplo, você que se traça duplo. Fez lá, o Diego fez o consórcio, pegou, foi contemplado, esse dinheiro você vai lá e compra um imóvel que está no nome da empresa. Sim. Você comprou o seu próprio imóvel, então o dinheiro vem para você. Então você utilizou aquele 1 milhão. Você pode pegar aquele 1 milhão e investir.
Eu não, por exemplo, você não tinha dinheiro para investir. Sim. Hoje, a taxa do investimento, dependendo do investimento que você faz, um investimento mais básico está dando mais de 1% ali ao mês. Sim. Enquanto você paga mais. a taxa administrativa de um consórcio, você vai pagar ali, vamos pegar num consórcio de imóvel, a média de 0,16, 0,2. É pouquinho, né, no tempo. Então, compensa. Ou seja, o Usa capital de investimento, giro. eu estou lucrando muito mais, eu pago ali a minha parcela e estou tendo lucro. Então, tem muitas pessoas que utilizam dessa maneira para fazer capital de giro. Sim. Então, é uma maneira de você ter um dinheiro na mão barato. E os consórcios, os valores dos consórcios, são valores pré-estabelecidos? Ou eu posso escolher? Ou assim, você vai me vender um consórcio e você vai falar, Isabela, eu tenho um consórcio aqui de 200 mil, imobiliário, né? De 200 mil, eu tenho de 500 mil, tenho de 1 milhão. Existem opções prontas? Ou eu falo assim, não, Adriana, eu preciso de um consórcio de 380 mil. Não existe isso, né? Então, primeira coisa, eu tento entender o que o cliente quer. Você chega e fala, eu quero uma carteira de consórcio de imóvel. Tá, mas o que você quer comprar? Você quer construir? Você quer comprar? Onde você quer comprar? Qual o recurso? Quanto você pode pagar por mês? Então, é uma consultoria mesmo que você faz com o cliente. Porque não adianta nada eu te vender uma carta de, sei lá, de 300 mil, só que você está sonhando com uma casa de 500 mil. Uhum. E a mesma coisa, você está sonhando com uma casa de 1 milhão, mas você não tem condições de pagar aquela carta de 1 milhão. Então, eu entro no mundo do cliente, eu faço ele imaginar ali, tá, o que você quer comprar? Você já se imaginou onde você quer a casa, que lugar, como que você quer? A partir disso, a gente tenta levantar o valor. Porque muitas vezes a pessoa chega e fala, eu quero uma carta de 400 mil. Tá, uma carta de 400 mil, mas o que você quer comprar? O que você quer construir? Aonde você quer? O que você vai fazer com a carta? O que você vai fazer? Lógico que no meio do caminho eu posso mudar. Mas nesse início, quando você contrata, você saber com o que você quer. Pode acontecer, por exemplo, eu contratei uma carta de 250 mil. Daqui um ano, estou melhor financeiramente, consigo pagar mais. Eu posso contratar mais uma carta e juntar as duas cartas para comprar. Então, assim, as cartas geralmente ela tem já os valores fixos, mas assim, são bem... Você pega ali a partir de 70 mil de imóvel, que daí é utilizado mais para reforma, né? Sim. 70 mil. Então, você pega eles tem 70 mil, 80 mil, 90 mil, 100 mil. Então, assim, não tem muita discrepância. Tá. Então, ela vai até 900 mil. Certo. Tem empresas que têm cartas até 1 milhão, mas assim, não passa muito disso. Então, a partir do momento que eu quero uma carta maior, um crédito maior, aí eu vou contratando várias cartas. Ou, por exemplo, eu não estou fazendo um planejamento. Se eu estou planejando comprar uma casa de 2 milhões. Só que eu tenho tempo para isso, é um planejamento. É mais viável pegar várias cartas com menores valores. Entendeu? Então eu vou fazer uma projeção ali em cima daquelas cartas. Mas por que é mais viável pegar várias? Porque quando você... Porque aí é menor o valor da parcela? Não, porque o que acontece? Quanto maior é o valor... Não, porque você vai contratar o mesmo valor. Por mais então, assim... Mas qual que é a vantagem? Se eu pegar, vamos lá, uma carta de... Vou pegar 1 milhão e 600, 1 milhão e 800. Seria duas cartas de 900 mil. Tá. Então, aí depende também do planejamento, vai muito da pessoa, por isso que eu procuro entender o que a pessoa quer, o prazo pra gente fazer isso. Mas entre pegar ali duas cartas de 900 e pegar ali 4 de 450, a carta de menor valor, a contemplação, tem maior contemplação. Ah, maior chance de ser contemplado. Entendi. Entendeu? Por lance, você fala, né? Por lance. É que você pode contemplar, de repente, uma, daí no outro mês você contempla a outra, Sim, depois a outra. Agora, Você não precisa disponibilizar um ponto de E dinheiro. também para dar o lance, é muito maior o valor do lance de uma carta de 900 do que de uma de 450. Então, mas assim, é tudo de acordo com cada cliente. Certo. Então a gente senta, a gente conversa, procura entender. Aí, conforme ele vai falando a projeção dele, aí a gente vai fazendo esse planejamento. E como eu te falei, nada impede nesse meio do caminho ele mudar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você tem uma carta de valor mais alto, a porcentagem do lance é menor? Não. É sempre parecido? O que acontece? Ah, eu achei que mudava. Não, por incrível que pareça. Porque o que acontece? Com essa questão dos juros estar muito alto, então as pessoas estão migrando para o consórcio, porque elas estão conhecendo e entendendo como que funciona. Então, a maioria das vezes, as pessoas que já vão dar lance, elas já têm aquele recurso na mão. E elas querem rápido, porque elas querem iniciar uma obra, já querem comprar logo a casa, só que elas não querem pagar um preço por aquilo.
Então ela vai lá e já dá um lance mais assertivo. Então, quando a gente pega um grupo em andamento, a gente consegue ter uma visão. E grupo novo também, a partir do momento que você contrata, a pessoa vai dar em torno de 50% do valor da carta. Em torno de 50% do valor do lance. Tem grande chance de ser contemplado. É a média de lance. É a média. E a média de lance. Pode acontecer, até teve um cliente que me questionou em relação a isso, a lance embutido. E se eu utilizar só o lance embutido, eu vou ser contemplado? Pode ser. Só que quando? Eu não posso te dizer. Você, num lance embutido, você entra num outro sorteio. Não, é que Não depende. entra? Não. Tem, quantos são? Mas geralmente, quantas contemplações por lance embutido, você sabe? Não, então, é que assim, existem duas modalidades de lance. O lance fixo Sim. e o lance livre. O lance embutido é quando eu utilizo parte do recurso da carta para dar um lance. Eu não tenho dinheiro, eu vou utilizar ali 30%. Você abate, né? Você abate, né? É isso, aí eu vou utilizar. Mas eu posso falar que eu quero dar 50%? Pode. Embutido? Eu posso escolher? Não, até 30%. Até 30%. Isso, Tá. então você pode utilizar até 30%. Utilizei, vamos pegar lá 1 milhão, vou utilizar 30%, 300 mil. Eu vou participar do lance livre, com aqueles 30%. O lance fixo é 40% do valor da carta. Então eu tenho um recurso, tenho uma reserva ali, que é de 100 mil, e eu quero participar do lance fixo. Então, que é uma outra modalidade. Então, é um número menor de pessoas que estão dando ali o lance fixo. Eu tenho 40%, ali só vai entrar quem tem 40% do valor Mas da carta. entra num outro sorteio E separado. aí é um novo sorteio. Tá. Só que ali são menos pessoas concorrendo. Sim, bem menos. Bem menos. Dependendo do grupo, são 20 pessoas concorrendo. Então varia muito. Grupo inicial geralmente tem uma maior quantidade. Chega ali até 50, 60 pessoas. Mas conforme vai passando o tempo, vai diminuindo. Então, se você tem 40% do recurso que você quer dar no lance fixo, você vai. Lance livre. A partir do valor de uma parcela eu posso ofertar. Já pode dar lance. Pode. Já paga. Você é contemplado? Não. Pode. Pode acontecer, pode acontecer. É sorte. Sorte. Se ninguém naquele mês resolveu... Esse dia eu estava fazendo uma análise de grupo, teve um rapaz que foi contemplado com 23% de lance. Menos. Porque assim, provavelmente era o que ele tinha, todo mês Sim. ele dava, então ele foi dando, ele não tinha que perder, ele só paga se ele for contemplado. E justamente naquele mês, Ninguém deu. Quando nos lances de automóvel, nos consórcios de automóvel que eu fazia, era assim, eu ficava analisando. Então tinha meses que eu reparava no histórico que o lance era menor. Tipo, março, que é logo depois do carnaval. O cara gastou dinheiro no carnaval, março. Período de férias. Exato, final de ano. É o período que a pessoa está gastando dinheiro com outras coisas. Então Exato. isso aí tem um estudo que mostra isso mesmo, que é a melhor época para dar lance. Pra dar lance. Você se programa, assim. Isso. Então quem quer fazer essa programação também se programa para isso. No que você também me perguntou, a quantidade de pessoas que é contemplada. Por sorteio, uma pessoa todo mês. Um sorteio. Por lance, não tem fixo, porque vai depender da saúde econômica daquele grupo. Entendi. Hoje, quando a gente fala em um consórcio de imóvel, a Porto é o consórcio que mais contempla hoje no Brasil. Isso é um registro do Banco Central. Então, assim, hoje ela é uma empresa que mais contempla. Por quê? Seus grupos são muito... tem uma saúde financeira muito boa. Maior, né? Uhum. É uma empresa mais Então, consolidada, mais... Ela contempla muito. Então, antes do grupo inspira acabar, mais confiança. você contratou o consórcio, você vai pagar 200 meses. Antes daqueles 200 meses, está todo mundo contemplado. Não precisa estar, nossa, você contemplado só Lá no final. daqui 200 meses, se eu não der lance. É porque conforme o cara vai dando lance, Vai, se não for entrando gente nova... Não entra. Não, pegar grupo em andamento. Entra. Se não for entrando gente nova no grupo em andamento, vai diminuindo a quantidade de gente nos meses. Teoricamente é uma pessoa por mês. Mas o que acontece? Por exemplo, essa questão de grupo em andamento. Existe por exemplo, a Isa entrou e no meio do caminho ela resolveu sair do consórcio. Aí abriu a vaga dela. Aí eles vão colocando. Só que vai chegar um tempo que não vai valer a pena financeiramente eu entrar naquele grupo. Sim. A menos que eu tenha um recurso que eu já queira tirar. Sim. Porque a parcela fica alta. Porque É muito alto. Você vai pegar e jogar, vai diminuir o número de parcela. Porque se eu entrar lá na metade do grupo, tudo que eu deixei de pagar, ele vai ser diluído no restante pra eu pagar. Sim. Então aí O acaba prazo é ficando- menor. Aham. Não é E mais essa 200 pessoa- meses, vai ser 100. Essa pessoa que saiu, você deu exemplo, a Isa saiu no meio do consórcio. Ela resgata tudo que ela pagou? Pagou? Não. Ela vai resgatar
no final, quando acabar aquele grupo... Quando ela vai acabar os poder 200 meses. Isso. Aí ela vai poder pegar aquele dinheiro. Só que, lembra que dentro da parcela você ainda tem a taxa administrativa? Então é descontada a taxa administrativa. Então você não resgata as Proporcional taxas. Referente a todo ele, aos 200 meses, ou Não, referente ao até o período mês, que até o você período Então, que você você pagou. pagou. Então, a taxa é descontada, a taxa administrativa até aquele período, e tem uma multa aí também que você paga, mas também é uma... Mas ele também, ele corrige. tem a correção. Então, Ele não assim, fica parado. Então assim, chega lá no final, vai dar um pouquinho. por Um pouquinho. Entendi. E tem uma quantidade mínima de meses ou depende do valor? De imóvel é 200 meses. Ele é fixo, não muda. Ah, não quero passar 200 meses pagando. Você pode pagar 2 parcelas Por mês. mês. Vai pagando de 2 em 2. Daí você bate uma do fundo e uma da. Você vai lá no fundo e vai. Você vem com uma daqui e outra de lá. Aí Você vai tirando o juros, de pagamento. Não tem juros de... Não, você vai amortizando. Você vai amortizando. Tá preso no Tô financiamento. preso nessa coisa antiga. Essa coisa antiga. É bem interessante, né, o assunto, porque a gente vê que existem muitas possibilidades para os nossos clientes, inclusive, Sim. né, além do financiamento, porque tem muita gente que chega aqui querendo uma casa, né, um imóvel, mas não tem todo o valor. Então, assim, agora eu também acabei aprendendo bastante hoje com esse bate-papo, porque a gente já Legal. sabe que tem coisas a mais para oferecer. Opção, aí, né? Opções, exatamente. Inclusive para reforma. Sim. Você traz uma economia pro seu cliente. Pois é. Muita. Muito bom, muito bom. A gente vende aqui a lei do sonho e um pouco de sessão de psicologia também, né? Sempre. Você também, né? Você Nossa, tem que entender muito. todo o contexto Entende para tudo. saber o que oferecer. Agora a gente um pouco de economia. Ué. Aí. Faz parte. Adriana, tá chegando ao fim nosso episódio, infelizmente. E a gente tem aqui uma brincadeirinha no final para dar uma descontraída, que é uma perguntinha. Se você não fosse corretora de seguros, você seria? Gente, arquiteta. Arrasou. Não é puxando saco, não, mas assim, eu acho linda a profissão de arquitetura. E é mesmo. Nossa, é maravilhosa. Se idealizar, você fica olhando aqueles projetos, você fica namorando. Entrar no sonho do cliente, muito bom. Muito legal. É isso? Por mim, tranquilo. Adriana, eu quero te agradecer muito o convite. Foi muito legal a gente aprender aqui um pouquinho hoje sobre consórcio imobiliário. Tenho certeza que vai ser muito útil para bastante gente que está aqui nos assistindo, nos ouvindo. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Foi muito bom estar aqui, participar. Levar um pouquinho também, né, do conhecimento do consórcio para as pessoas. Isso é muito bacana. Muito legal. E eu, só para concluir, fazer um adendinho. Então, resumindo, não compensa o financiamento. Se a pessoa tiver planejamento, Sim. sem a pressa, vamos para o consórcio. Se eu tiver um bom planejamento, Vamos para o consórcio, sempre. sempre. Se eu tiver com pressa e tiver também parte do recurso, consórcio. Agora, se eu tiver com aquela pressa, não tiver dinheiro, estiver desesperado, aí você vai pagar mais caro por isso. Não tem como fugir. O preço da oportunidade. Sim. Então, Sim. Adriana, obrigado. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda. Moçada, até mais. Até a próxima.